Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando a pregação com o evangelista Milvio, a pregação Palavra Viva, da Bíblia Sagrada. Amém? Irmãos, não pedimos dízimo nem oferta, não pregamos placa de igreja, apenas pregamos a palavra de Deus. Cumprimos aí o que o Senhor Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. A leitura de hoje está em Lucas, no capítulo 20, versículo 9. Amém? Senhor Deus, apresento diante do Senhor a tua palavra que será lida agora e pregada. Fala conosco, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em Lucas, capítulo 20, versículo 9, diz assim: E Jesus começou a dizer ao povo esta parábola, e estavam ali os escribas e fariseus. E Jesus disse essa parábola: Certo homem plantou uma vinha, e arrendou essa vinha a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. Então, esse homem plantou uma vinha, e depois de plantada a vinha, ele arrendou para uns lavradores, trabalhadores, né? Lavrador é pessoas que trabalham na terra. E partiu para fora daquela terra por muito tempo, e fez uma viagem. E partiu dali, foi embora. E no tempo combinado pelo arrendamento, e no tempo próprio, mandou um servo aos lavradores, para que lhes dessem dos frutos da vinha. Então, no tempo combinado, ele mandou ali um servo para receber ali, daqueles lavradores, dos frutos da vinha. Mas os lavradores, pensando assim, ele demorou muito, tem muito tempo que ele sumiu para longe. Então, o que eles pensaram? Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. Então, os lavradores, ao invés de pagar o combinado, mandou ele vazio, sem entregar nada, e bateu nele ainda. Falou: vai embora, não vou te dar nada não. E tornou ainda a mandar outro servo. Mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. Estes bateram, espancaram e ainda afrontaram. Falaram com ele: aqui vocês não tem nada não, aqui nós tomamos, agora é nosso, né? Parece um cara lá do Goiabeira, que gosta de tomar as coisas dos outros. Só Deus na causa. Então, e tornou a mandar ainda outro servo, mas espancando também a este, e ainda afrontou, falou: não, aqui você não manda mais nada, vocês não têm nada aqui. Mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro, mandou outro. Mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. Então, terceira vez, eles pegaram o outro servo que veio, e ferindo-o também o expulsaram. E aquele dono, aquele senhor que era o dono da vinha, que plantou a vinha, pensou: que farei? O que eu faço agora? Aí ele disse: mandarei o meu filho amado. Talvez, vendo-o, seja respeitado. Mandou o próprio filho. Mas quando o filho chegou, vendo-o, os lavradores arrazoavam entre si, reuniram, dizendo: este é o herdeiro. O que nós vamos fazer com ele? Aí disseram: vinde, matemo-lo. Olha só, vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. Porque esse é o filho. Se ele morrer, então a herança pode ser nossa, passa a ser nossa. Então, olha o que eles arrazoavam, o que eles pensavam e tramavam. Vamos matar para ficar com a herança. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Então, aquele dono da vinha, aquele homem que plantou, aquele senhor que foi lá, mandou 3 servos, os servos foram espancados, foram afrontados, né, e mandados embora de mão vazia. Eles foram. Então esse senhor agora mandou o filho dele chegou, e eles arrazoavam, pensavam que fariam, e mataram o filho dele. Aí vem a pergunta: e lançando fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha?
E agora, o que fará o senhor da vinha? Você acha que ele não vai fazer nada para sempre? Vai deixar para lá? Fala assim, mataram meu filho, deixa isso para lá. É assim? Não. Olha só o que está escrito. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores e dará a outros a vinha. Ele não podia ficar lá, então ele irá, vai destruir esses lavradores todos e vai dar a vinha para outro. E ouvindo eles isto, disseram, não seja assim. Mas Jesus, olhando para eles, disse, que é isto? Pois, que está escrito. Então, quer dizer, está escrito, olha só, o que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça de esquina. Então, a pedra que os edificadores reprovaram foi feita cabeça da esquina. Então, a pedra reprovada se tornou a principal da construção. Qualquer que cair sobre essa pedra, se cair alguém nela, vai se quebrar e ficará em pedaços. E aquele sobre quem essa pedra cair será feito em pó. Porque se tornou a principal pedra da construção. E os principais sacerdotes e os escribas, olha só, quem? Os principais, os líderes, que tomavam conta da vinha, que no tempo da colheita não reconheceram o filho. Quem é o filho? O Senhor Jesus. E os principais sacerdotes, os escribas, procuravam lançar mão dele, naquela mesma hora. Mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles disseram ao Senhor Jesus esta parábola. Então, Deus veio e construiu o mundo, construiu o homem, fez o homem, sua imagem e semelhança. O homem pecou e se afastou de Deus. E Deus deixou o homem plantar e colher e fazer o que ele quisesse. No tempo certo, e Deus foi mandando os profetas, e os profetas foram sofrendo aí as perseguições dos homens. E no tempo certo, no tempo de Deus, Deus mandou o Filho, que é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus veio, manso e humilde, fazer aquilo que o Pai havia lhe determinado que fizesse. Porém, os seus o rejeitaram. E esses principais sacerdotes e escribas aqui queriam matá-lo. E, na verdade, acabaram que mataram mesmo o Senhor Jesus. Mas aí, eles mataram o Filho de Deus. E aí, você acha que Deus vai deixar para lá? Você acha que não vai chegar um tempo que Deus vai cobrar isso do homem, não? Você acha que não? Pois é, você está muito enganado. Aqui diz, olha o que ele vai fazer. Irá e destruirá os lavradores. Ele falou de bandido? Não. Ele está falando de trabalhadores. Tem pessoa que fala assim, eu sou trabalhador, eu faço bem, eu não prejudico ninguém. Esses aqui também eram trabalhadores. E aí? Você acha que só ser trabalhador já vale, a porta do céu está aberta para você? Não. O Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus é a porta do céu. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não for com Ele, se não confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e não entregar sua vida a Ele, você não vai, você não entra. Porque Ele é a única porta do céu. E está escrito ainda, quem crê e for batizado será salvo. Então tem que crer em quem? No Senhor Jesus. Crer que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, crer que o Senhor Jesus morreu e que o Senhor Jesus ressuscitou. E confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e passar pelas águas, ser batizado. Amém? Glória a Deus e aleluia. Então, quando Deus, no tempo de Deus, e está chegando esse tempo, está muito perto, nós somos a geração do arrebatamento da igreja. O Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está voltando, e muito rápido. Então, quando Deus reunir novamente esses homens que mataram o filho dele, eles vão pagar um preço muito alto. Muito alto. E todo aquele que não confessa o Filho de Deus como Senhor e Salvador, porque o Senhor Jesus diz, tem que confessar com a boca e tem que ter testemunha.
Quem não confessa, aí sim, esse vai queimar no fogo do inferno. E esse está fazendo igual os escribas e fariseus que procuravam matar Jesus. Está rejeitando o filho do dono da vinha. O filho do dono. Deus é o dono de tudo. Deus é o dono do céu. É o dono da terra. É o dono do inferno. É o dono do lago de fogo. É o dono dos ímpios. É o dono dos servos, que somos nós, que já confessamos o Jesus como Senhor e Salvador. É o dono das ovelhas, de todos nós. Porque não importa se o cara tem um título de pastor. Esse é o pastor presidente, esse é o bispo, esse aqui quer ser mais do que bispo, esse é apóstolo. Não importa o título, filho. Se você não é ovelha do Senhor Jesus, você é bode. Somos todos ovelhas. Amém? Todos que converteram o Senhor Jesus de verdade. Então, Deus é o dono de tudo. De tudo. Deus é o dono dos anjos, dos arcanjos, querubins, serafins, de todas as classes de anjos. Deus é o dono do diabo, de Satanás, dos demônios, dos anjos caídos, dos demônios que estão presos nos abismos, porque não guardaram o estado original. Você entendeu? Deus é o comandante de tudo. Tudo está sob o comando dele. Então, quando Deus... Por que eu falo que ele é o dono do diabo? Vou te explicar para você entender. O diabo pode sair encostando em quem ele quer e fazendo o que ele quer com qualquer um? Não, se ele pudesse, ele já tinha feito. Quando ele subiu lá, no dia que os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus, o diabo foi junto. Aí Deus falou com o diabo, de onde vem? O diabo fala, de passear pela terra, rodear por ela. Mentira. Ele não passeia nem rodeia. Ele estava vigiando alguém para fazer o mal. Aí Deus falou assim, observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? O diabo falou assim, mas também o senhor dá tudo para ele, o senhor abençoa ele em tudo. Deixa eu mexer com ele lá, para ver se ele continua servo do senhor. E teve que pedir. O diabo pode fazer nada se Deus não permitir, meu irmão. Ele tem que pedir. Então o diabo trabalha para Deus? Trabalha. O carcereiro, ele é da polícia ou ele não é? O policial que vai lá prender o bandido, ele é polícia? É. Mas ele tá fazendo mal pros outros, tá prendendo, tá algemando, tá quebrando o braço do cara, tá dando tiro nele na hora de prender. Se precisar, vai fazer o mal. Se a pessoa colocar a vida do policial em risco, ele vai tomar tiro, ele vai tomar spray de pimenta, ele vai tomar tiro de taser, de pistola elétrica, daquela que faz o cara cair com choque. Se precisar, ele vai tomar munição de borracha, tiro de munição de borracha, ele vai cair e vai ser entregue ao carcereiro que vai prender ele vai ficar dentro de uma jaula preso. Então o diabo, ele faz a mesma coisa. Só que ao invés de prender numa cadeia, ele prende no pecado. Mas por que Deus então permite que o diabo faça isso? Porque Deus deu livre-arbítrio ao homem. O homem tem o direito livre, direito assim, mais puro e certo, de ir para o inferno se ele quiser. De queimar no lago de fogo se ele quiser pela eternidade. Ele tem todo o direito. E quem vai ajudar ele nesse direito dele? Satanás. Satanás, o diabo. Porque Deus, ele escolheu um povo. Ele não escolheu pessoas, escolheu um povo. Como assim? Ele deu o direito de todo aquele que entregar a vida ao filho dele, porque ele é o dono da vinha, e o filho dele veio e morreu por nós e ressuscitou por nós. Ele deu o direito de todos nós que confessarmos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, de sermos filhos dele. Aí o infeliz pensa assim, mas eu sou trabalhador, sou lavrador, estou aqui cuidando da minha vida, e eu não quero nada com esse Deus aí. Você tem ar no pulmão, você respira, porque Ele te deu o oxigênio, Ele te deu vida. Aí você pega e vai novamente querer matar o filho dele. Na sua vida você mata. Ele fala, não, para mim ele não existe. E você acha que você vai ter um direito à vida eterna com ele.
sem buscar, sem orar, sem entregar sua vida ao Senhor Jesus, sem se arrepender dos seus pecados, sem caminhar em santidade conforme a Bíblia diz, você acha que você vai? Ah, mas eu não creio nisso aí. Beleza, é um direito seu. Você tem livre-arbítrio para ir para o inferno, igual eu falei. Você tem todo o direito de ir para o inferno ou para o lago de fogo, para condenação eterna. E esse tempo está chegando. Está chegando. Pessoas estão morrendo todos os dias. Para essas pessoas o tempo já chegou. Para essas pessoas o tempo chegou, já foram, né? Então toma cuidado. Porque o Senhor Jesus, o Filho de Deus, veio, morreu na cruz por nós, ressuscitou, recebeu todo o poder nos céus e na terra. O mesmo poder que ele tinha no início na criação. Glória a Deus e aleluia. A ele a honra, a glória, o louvor, a adoração para sempre. Arrependa-te dos teus pecados e entenda a mensagem. O dono da vinha, ele vem. Ele vem. E ele vem para quem? Para aqueles que não querem o Filho dele, que não aceitaram o Filho dele, que não confessaram o Filho dele como Senhor e Salvador, e que mataram o Filho dele. Todo aquele que não quer o Senhor Jesus, que rejeita, tá? É como se estivesse matando o Filho de Deus para si mesmo. Está fazendo igual aqueles principais sacerdotes e escribas. Está fazendo do mesmo jeito. E esses escribas e fariseus e sacerdotes aí que criaram os Illuminati. Ficaram tão amigos de Satanás, Satanás até combinou com eles lá para criar uma sociedade secreta. E todos os sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas e fariseus, daquela época que mataram Jesus, todos morreram, já estão no inferno. E deles, consequentemente, todos os outros que foram seguindo a linhagem deles, foram para o mesmo lugar. Foram para o mesmo lugar. Ainda tem, no povo de Israel, ainda tem, alguns que guardam os ensinamentos de Moisés. Ainda tem lá alguns. A estes, Deus vem salvando alguns que vão se convertendo ao Senhor Jesus, que tem a igreja messiânica, que são judeus convertidos ao Filho de Deus, que reconheceram que o Senhor Jesus é o Messias e o seguem como Senhor e Salvador. E tem alguns ainda que serão os 144 mil selados, que guardam na íntegra o que Deus mandou na lei de Moisés, sem se contaminar, sem se prostrar diante de Deus estranho, sem seguir aqueles escribas e fariseus e sacerdotes, sumos sacerdotes lá que crucificaram Jesus. Tem um povo ainda ali. E tem sobre eles a promessa de Deus a Abraão. Então, Deus abençoa e prospera eles. Mas a salvação eles não têm mais. Não, a salvação é no Filho de Deus. É só no Senhor Jesus. Só Ele que salva. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando construíram o templo, onde tinha as 3 entradas, caminho, verdade e vida, que era a porta, o portãozão inicial, o segundo e o terceiro que entrava já no Santo dos Santos. Quando construíram, eles falaram, Jesus usou esses 3 títulos por causa do templo. Não. As 3 portas do templo já receberam um nome em homenagem a ele. Ele antecedeu os nomes. Ele não falou disso para o povo de Israel entender. Eles falaram, foi falado do templo, as portas, para mencionar ele, fazendo referência dele. Então o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, ninguém vem ao Pai, ele disse, se não for por mim. Então arrependa-te dos teus pecados agora. Confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Entrega a tua vida a Ele. Porque é a única coisa que se pode fazer para sair da condenação eterna. E ela está vindo. E rápido se aproxima. Então eu vou te ensinar agora, para tudo que você está fazendo, eu vou te ensinar a sair da condenação eterna para a vida eterna. Para tudo que você estiver fazendo e ora comigo aqui. Agora, repete aí. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Senhor, entra no meu coração e habita em mim. Jesus, que o teu Espírito Santo habite em meu coração e guarde em mim a tua palavra, a Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse, para eu não pecar contra ti. Senhor Deus,
Escreve o meu nome, Senhor, no livro da vida. E que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. Porque eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Senhor Deus, me recebe agora como teu servo e como teu filho. Amém. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Você fez a melhor coisa do mundo. Procura uma igreja agora próximo da sua casa, uma igreja que prega a Bíblia Sagrada. Se você for em alguma igreja e você vê que estão deturpando a Bíblia, sai desse lugar. Como é que você vai saber se você não conhece? O Espírito Santo vai te avisar. O Espírito Santo nos avisa, irmãos. Se a gente endurecer o coração, ele para de avisar, mas se a gente ouvir a voz do Espírito Santo, ele nos guia. Ele é o nosso líder, é o comandante aqui. A nossa santidade vem dele, a nossa comunhão com Deus vem dele. Os frutos vêm dele, os dons do Espírito vêm dele. Os frutos, amor, paz, longanimidade, benignidade, vem do Espírito Santo. Nós não somos bons. Nós fazemos coisas boas porque o Espírito Santo está em nós, irmão. A nossa índole, ela é má. E quem nos converte é o Espírito Santo de Deus e nos converte ao Senhor Jesus, o Filho de Deus. Amém? Amém. Então, que Deus abençoe a todos. Que essa palavra entre no seu coração, Senhor. Abençoe cada um que ouvir essa pregação agora, Deus. Entra nos lares. Que as pessoas sejam seguidores do Senhor Jesus. Junto comigo, entra aí, Rádio Palavra Viva, /Milvio, o meu nome. Vai lá, seja um seguidor do Senhor Jesus, se inscreve, compartilha as pregações para que a gente possa alcançar muitas almas. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, uma pessoa que você mandar e essa pessoa confessar o Senhor Jesus, ela se converte e sai da condenação eterna. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, fiquem com Deus.